Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, ontem o Vasco anunciou a contratação de mais um reforço. Vamos falar da chegada do Robson Bambu. Também vamos falar do Orelhano e também do Pumita Rodrigues, que deverão ser anunciados, talvez ainda hoje, pelo nosso clube oficialmente, hein, cara? A chegada desses dois jogadores já realizaram exames médicos. Também vamos falar aqui do interesse do Vasco em dois jogadores do Atlético Mineiro. Um deles, inclusive, esteve no nosso rival ano passado. Fique até o final do vídeo, está imperdível hoje, mas já vai deixando o like aí como de costume. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Vamos aí em busca de 200 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados do nosso canal Vamos Vasco e ficar por dentro de todas as novidades, notícias do nosso Vascão. Bom, pessoal, ontem à noite o Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Robson Bambu. O jogador acertou com o Vasco até o final de dezembro de 2023 e chega por empréstimo ao nosso clube. O zagueiro de 25 anos tem passagens aí pelo Santos, Atlético Paranaense. Após a boa passagem pelo Furacão, foi vendido ao Nice da França e o ano passado esteve emprestado ao Corinthians. O jogador chega muito motivado, ele disse que é um grande prazer estar vestindo a camisa do Vasco e que deseja ter muito sucesso nessa temporada e que o clube conquiste muitas coisas, né? Robson Bambu claramente chega para compor o elenco do Vasco, acho que sem status de ser titular, porque ele não provou isso no Corinthians, né? No Corinthians ele foi muito mal, inclusive foi devolvido ao Nice da França antes do término do seu empréstimo com o clube paulista, né? Acabou que o clube paulista devolveu o jogador ao clube francês, né? E agora ele vem para o Vasco, eu acredito que sim, para compor o elenco. Vamos torcer para que dê certo essa contratação. Se for o Robson Bambu do Atlético Paranaense, que jogou muito bem, vai dar muito certo com a nossa camisa, né? Mas se for o das últimas temporadas, tanto no Nice da França e também no próprio Corinthians, o Vasco fez uma péssima contratação, na minha opinião. Vamos torcer para que dê certo, né? Deixem nos comentários o que você acha da chegada do Robson Bambu ao Vasco, novo reforço do nosso time. Passando para avisar vocês que cheguei no Gigante. Estou muito feliz com essa nova oportunidade e que seja uma abençoada para todos nós. Vou trabalhar bastante para dar o meu melhor e representar muito essa camisa, tá? Um grande abraço, nos encontramos em breve. Bom, pessoal, além do Robson Bambu, o Vasco está muito perto de anunciar oficialmente a chegada do lateral direito Pumita Rodrigues e também do meio atacante Luca Orelhano. Ambos os jogadores já realizaram exames médicos e vão assinar contrato com o Vasco em breve. Pumita Rodrigues chega ao Vasco com um contrato válido de 4 anos e o Luca Orelhano com um contrato de 5 anos. O Vasco muito possivelmente irá anunciar aí oficialmente a chegada desses atletas ainda essa semana. É o que a gente espera, né? Porque os jogadores já estão no Rio de Janeiro, como eu falei, já realizaram exames médicos e só falta aí o anúncio oficial do Vasco. Está tudo ok. Baitas contratações, né? Grandes contratações para o Vasco em 2023 e a gente espera que venham mais jogadores, né? E de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco planeja anunciar ainda mais 4 reforços até o início dessa temporada, né? Até pelo menos o início do Campeonato Carioca. O meio-campista seria a grande prioridade do Vasco no momento, né? Vale ressaltar que o Vasco também precisa contratar um goleiro. E hoje tivemos atualizações quanto ao goleiro Ivan. As negociações estão travadas e o Vasco segue ainda monitorando o mercado em busca de um novo camisa 1. Após renovar o contrato com o Thiago Rodrigues, isso não impediu o Vasco de buscar um outro goleiro. E o nosso clube segue no mercado em busca de um camisa 1 aí para ser titular do Vasco em 2023. Esse meia que o Vasco tanto procura pode ser aí o Franco Fagundes, né, o jogador uruguaio que está sendo muito especulado no Vasco. Todo mundo sabe do interesse do Vasco nesse jogador, inclusive o próprio atleta, e o Vasco precisa fazer uma proposta oficial ao Nacional do Uruguai. A gente ainda não tem uma certeza se o Vasco fez essa proposta ou se somente conversou com o jogador, se ele tem um interesse em jogar no nosso clube, talvez tenha apresentado aí o projeto da 777 Partners ao jogador, mas vamos ficar aqui no aguardo, ver quem será esse meia, o famoso camisa 10 que o Vasco terá que trazer para 2023. Atualmente, o único nome especulado é o do Franco Fagundes. O torcedor vascaíno viveu a grande expectativa que esse jogador seria o Felipe Coutinho. Infelizmente, ele deverá continuar no futebol europeu e bem longe do Vasco, pelo menos nessa temporada de 2023. Deixe aí nos comentários quem você gostaria que fosse o goleiro do Vasco nessa temporada e também aí quem você gostaria que fosse o nosso meia, o camisa 10. O camisa 10 é seu Nenê, né? A 10 é do Nenê, mas o meia titular, aquele organizador ali no meio campo, muito possivelmente pode ser que seja o Franco Fagundes, meio campista uruguaio.
Bom, pessoal, e ontem à noite surgiu informações de que o Vasco teria um grande interesse na contratação do meia Natan do Atlético Mineiro, né? O jogador que esteve emprestado ao Fluminense nessa última temporada. Jogador de 26 anos, também tem passagens pelo Atlético Paranaense e também na Europa ele jogou no Chelsea, cara. O Vasco demonstra um interesse nesse jogador, mas de acordo ainda com o jornalista Fábio Azevedo, não teria procurado o Atlético Mineiro para fazer uma proposta oficial, tanto pelo Natan e também pelo volante Jair, né? Esses dois jogadores com certeza se encaixariam bem no elenco do Vasco. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, o Vasco tem uma boa relação aí com o Rodrigo Caetano, Paulo Brax e também o ex-diretor do Vasco, que atualmente está trabalhando no Atlético Mineiro, né? Pode ser que tenhamos algum tipo de negócio do Vasco por esses dois jogadores, ou somente pelo Natan, né? O jogador que já está adaptado ao Rio de Janeiro. Não seria problema algum ele vir jogar no Vasco. Com certeza esse jogador chegaria para compor o elenco, né? Sem status de titular, até porque nem no Fluminense ele foi titular. Eu acredito que agora no Vasco, com essa reestruturação do Vasco, o Vasco contratando grandes jogadores, eu acho que ele não teria espaço para ser titular. Mas não deixa de ser um bom nome aí para compor o elenco do Vasco em 2023. O Vasco que planeja aí montar um elenco para se sustentar, né, cara? Não um elenco para ser campeão, é o que tudo indica, né? Se fosse para ser campeão, o Vasco iria buscar nomes que estão jogando no futebol europeu e não somente aqui no futebol sul-americano. Na minha opinião, a montagem do elenco do Vasco deixa bem claro que o nosso clube vai ficar satisfeito, por exemplo, quem sabe com a vaguinha na Sul-Americana, ou quem sabe esse time se superando, conseguindo chegar aí a Libertadores, ou até mesmo almejando um título que seria uma façanha incrível para o Vasco já nesse primeiro ano de SAF, né? Vamos esperar ver como que vai ser o planejamento do Vasco para essa temporada. Mas essas contratações do Vasco vem deixando bem claro para o torcedor que o Vasco vai fazer um primeiro campeonato aí de sustentação, um campeonato de confirmação, né? Para primeiro, quem sabe, voltar a disputar competições internacionais e a partir do ano que vem, 2024, montar um elenco aí que possa lutar por títulos juntamente com os favoritos aqui no Brasil, né? Mas vamos torcer para que dê tudo certo. Deixa aí nos comentários se te agrada a chegada do Natan Vasco. E o volante Jair segue especulado no Vasco. Até o momento o Vasco não fez nenhuma proposta para contratar o jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado aí a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.